Gente, hoje a gente vai falar a diferença entre o controlador, o operador e o DPO. Bom, câmeras ligadas, então vamos lá. Gente, para quem não me conhece, o meu nome é Helena Argenti, eu sou advogada. Há mais de 10 anos, né, e sou especialista em LGPD e direito digital, né, então, em razão das oportunidades que a LGPD vem criando, né, eu e minha equipe, a gente começou a montar um projeto de LGPD, para trazer esse conhecimento para as pessoas que querem conhecer esse novo mercado, esse oceano azul, que é o que a gente chama, que é o novo mercado da LGPD, porque é um mercado, como eu sempre falo, e sempre repito, é um mercado que é possível para todas as pessoas, todo mundo pode trabalhar como consultor, implementador de LGPD, não é algo somente para advogados, né? Então, a gente tem aí um mercado que permite que qualquer pessoa trabalhe, onde existe muita demanda, porque toda e qualquer empresa e pessoas físicas com fins econômicos têm que se adequar ao LGPD. Então, a gente está tendo muita procura por profissionais, né, qualificados para adequar as empresas, porém não temos profissionais, né? Então, foi daí que surgiu essa ideia, né, da gente trazer a LGPD. Aproveitando, gente, pra quem não sabe ou pra quem não se inscreveu, tem o meu canal lá no YouTube, Helena Argenti ADV, né? Lá tem todas as minhas lives, tem todos os conteúdos, é muito mais fácil achar os vídeos, né, lá, porque lá realmente tá, o foco lá é LGPD, é direito digital, tá mais organizado, porque aqui no meu Instagram nem sempre fica gravado e também tem aí a minha vida pessoal, eu gosto de misturar um pouco, então fica mais confuso de achar. Mas lá no canal Helena Argenti ADV tem tudo, né? E já que você vai ter lá, né, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo e dá aquele joinha bacana, tá, gente? Se você tá gostando dessa live, tá assistindo, quer se aprofundar em LGPD, tem algum conhecido que também quer se aprofundar em LGPD, ou acha, né, que pode ser aí uma boa oportunidade também para o seu colega, que também tá à procura de um novo mercado, compartilha essa live, isso ajuda com que o Instagram, ele entenda, né, a importância dessa live e entregue mais, tá, gente? Então, vamos lá, vai lá no canal e compartilhe. Gente, hoje a gente vai falar a diferença entre o controlador, o operador e o DPO, né? Esses três atores aí da LGPD, esses três atores que a Lei Geral de Proteção de Dados nos trouxe aí, essa nova terminologia que caiu no nosso colo e ninguém sabia o que era, né? Muita gente não sabe a diferença, muita gente até quem já começou a estudar a Lei Geral de Proteção de Dados não sabe a diferença, né? Então é por isso que para inaugurar a nossa aula aí, nossas aulas, ficou estranho, eu escolhi esse tema, né? Então fica até o final, porque como sempre, lá no final tem o passo a passo, né? Explicando com muito exemplo, com muita clareza, né? O que é cada um desses agentes de tratamento. A lei chama agentes de tratamento, mas nada mais é do que os atores da LGPD, né? É quem aí domina, quem aí está sendo citado na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, para começar, eu vou começar com o maior erro que as pessoas acham, tá? E tá tudo bem, eu também achava isso antes de começar a estudar LGPD. O controlador e o operador não são pessoas físicas. Na maioria das vezes. Até podem ser, mas o controlador e o operador não é o empregado, não é o funcionário que tá lá coletando o dado pessoal, que tá lá pedindo seu nome, seu CPF, seu RG. Ele não é nem controlador, nem operador e provavelmente não é DPO. Esse é o maior erro, né? As pessoas tendem a acreditar que o controlador e o operador, porque como a lei ela foi feita de um jeito que dá a entender que parece que é uma pessoa, então as pessoas falam, será que é um funcionário? Tinha essa discussão, tá? Quando a lei surgiu, mas aí depois a Autoridade Nacional de Proteção de Dados trouxe aí um guia orientativo e esclareceu. Só entender tudo. Então, calma. Muita gente confunde, tá? E em razão dessa grande confusão, inclusive colegas que estão aí se aperfeiçoando, é que eu achei que esse tema era pertinente para o início das nossas live/aulas, né, daqui, para diferenciar. Por quê, gente? Porque
O agente de tratamento, ou seja, o operador, o controlador ou o DPO, eles são o coração da LGPD, né? Eles são os atores da LGPD. Então, não adianta muitas vezes você saber fazer um projeto de adequação, você entende como é que faz o projeto de adequação, você decora a lei, já bolou um plano de ação, já sabe como adequar uma empresa, mas não sabe quem é o operador e o controlador. Porque quando você chegar na empresa, você vai ter que saber, você vai se deparar quem que é o controlador, quem que é o operador. E sem saber quem é o controlador, quem é o operador e quem é o DPO, você não consegue fazer um projeto de implementação. Porque eles são o principal, né, os principais aí, atores da LGPD. Então, é muito importante vocês terem clareza de quem é cada um. Então, vamos lá, gente. Vamos lá para o nosso passo a passo. Aliás, a ideia das aulas, como é um conteúdo às vezes mais denso, eu acho que nem vai durar 1 hora, tá? Porque é uma coisa mais direta, mais conteúdo pancadão. Então, vamos lá. O que a LGPD fala? A LGPD, ela fala que vai existir um controlador, um operador e um encarregado de dados. A LGPD, ela traz o encarregado de dados, que na realidade é o chamado, o mais famoso, o mais conhecido DPO. DPO, né, é Data Protection Officer, é o nome importado da GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados, que serviu de inspiração para a LGPD, tá? Mas então, no Brasil, na LGPD, na nossa lei brasileira, o nome é encarregado de dados, mas como o nome é muito comprido, é meio feio, as pessoas acabaram pegando esse apelido aí de DPO. Então, encarregado de dados e DPO é a mesma coisa, mas não se confundam com controlador e operador. O que a LGPD fala? A LGPD fala que o DPO, o encarregado de dados, é uma pessoa, tá? Que é indicada pelo controlador e pelo operador, que é quem vai fazer o canal de comunicação, é a ponte entre o controlador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o titular de dados. Quem que é o titular de dados, né? Para quem aí tá começando os estudos, o titular de dados é eu, é você, qualquer pessoa, né, que possua dados pessoais, ou seja, toda pessoa possui dados pessoais e em algum momento ela dá os seus dados pessoais. Então, é o titular de dados. Então, o DPO, gente, nada mais é do que a ponte, tá? Entre esses três polos. Entre o controlador, que na realidade é a empresa, é um negócio, nem sempre vai ser a empresa, vocês vão entender, mas é o negócio em si, né? O controlador, o negócio em si, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o titular de dados. O titular de dados pode ser o consumidor, pode ser o empregado, né? Pode ser um fornecedor, né? Então, o DPO que vai fazer essa ponte. Para que foi criado um cargo? E o DPO, sim, é uma nova profissão, né? É sim uma pessoa física. Ele é uma nova profissão criada pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, surge aí essa oportunidade, né? Entre outros empregos que a LGPD criou, o DPO foi um deles, né? Então, esse funcionário, tá? Essa figura do DPO, ele vai servir justamente para quando o titular de dados ele quiser exercer os seus direitos como titular de dados, e isso é assunto para uma outra live, mas a LGPD traz uma série de direitos que podem ser exercidos pelo titular de dados. Ele tem que contratar o DPO. Porque tu imagina, uma coisa é se tu vai reclamar dos seus dados pessoais no mercadinho da esquina. Tu vai lá e fala, olha, eu quero saber que dados pessoais tu tem. Mas vamos supor que tu tem um problema com a Magazine Luiza. Eu já tive um problema com a Magazine Luiza. Tu vai bater lá na porta da Magazine Luiza e vai dizer, olha só, eu quero saber que... Não vai dar, né? Às vezes a própria loja da Magazine Luiza na sua cidade, a gerência está em São Paulo, não dá. Então, o que acontece? As empresas são obrigadas a deixar público quem são o seu DPO, isso desde, né, da vigência da lei. Então, quando você tiver qualquer problema ligado à proteção de dados, você titular, né, ou se você for um fornecedor e tem também problemas com a proteção dos seus dados, você tem que mandar um e-mail para esse DPO e ele tem a obrigação de dar uma resposta, dependendo da situação, via de regra imediata. Tá? Ou ele responde dizendo que vai tomar as providências, enfim, e depois entra em contato. Então, o DPO, ele é fundamental. O DPO, ele pode ser empregado, então as grandes empresas optam por contratar o DPO como empregado seletista, e aí os salários estão de 18 a 22 mil, média nacional, porque é um cargo que tem, é um cargo de uma grande responsabilidade, né, e de grande procura no mercado. Então, o DPO, ele pode ser
empregado seletista, ou ele pode ser autônomo, que a gente chama de DPO as a Service, que ele é autônomo, ele presta consultoria de DPO para outras empresas, porque nem toda empresa pode aí contratar um DPO, né, pagando esse valor. Então é possível contratar a consultoria de um DPO, que é o DPO as a Service. Gente, em relação ao DPO, claro que dá para se fazer aqui toda uma aula só sobre o DPO, mas em relação ao DPO, nesse cenário de atores LGPD, não existe muita confusão, tá? Ele é pessoa física, nunca houve discussão em relação a isso. A confusão, na realidade, existe entre o controlador e o operador. Eu trouxe o DPO porque são os 3 principais atores da LGPD, né? Obviamente que depois do próprio titular de dados. Mas o que eu vejo é a confusão, que as pessoas não sabem quem que é controlador, quem que é operador, não sabem se é empresa, não sabem se é pessoa física. Existe muito ainda essa confusão. Então, o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados trouxe nesse guia aí, que trouxe as orientações, ela esclareceu de uma vez por todas, tá? Que o operador e o controlador não é o empregado. Não é o empregado que está lá coletando os dados da sua empresa, né? Não é a pessoa que pede os dados e trata o dado. Não é esse empregado, não é. Por quê? Tu imagina se a empresa faz aí uma besteira com os dados pessoais, quem ia ser penalizado era o empregado e não a empresa. Sendo que, na realidade, o empregado, ele não é a empresa. Ele pode até representar a empresa em determinado momento, quando ele está ali quando ele tá ali na empresa, ele representa, mas ele não é a empresa. Ele não responde pela empresa. Quando o empregado faz uma besteira, quem responde é a empresa. E aí depois ela se avê com o seu empregado. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já tirou essa dúvida, tá? Então, o operador e o controlador jamais serão o empregado da empresa, tá? O que a LGPD fala? Primeiro na definição do que é o controlador e do que é o operador. Depois a gente vai trazer exemplos práticos, porque é um assunto confuso, é um assunto que tá, apesar da orientação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ainda causa bastante confusão. A LGPD diz que o controlador é aquele que manda, é aquele que decide sobre o tratamento de dados. Então, é aquele que vai decidir quais dados ele vai coletar, vão ser coletados, qual que é a finalidade da coleta daquele dado, é necessário ou não a coleta daquele dado, qual é a base legal para coletar aquele dado. Tudo que diz respeito aos dados pessoais, ao porquê que está coletando, por quanto tempo vai coletando, quando que vai ser excluído, é o controlador, tá? São atividades de controle. O operador, por sua vez, conforme a LGPD, é aquele que obedece, é aquele que exerce a sua atividade a mando do controlador. Então, o operador, ele também trata o dado pessoal, ele também manipula os dados pessoais, mas tão somente porque o controlador mandou. Então, controlador, lembrem de controle, lembra de que é quem manda. Se tem alguém que manda, tem alguém que obedece. E esse que obedece é o operador, tá? E ainda a LGPD vai trazer o conceito de co-controle, onde a gente tem dois controladores e nenhum operador, e suboperador, que a gente tem um controlador, um operador e um suboperador embaixo do operador. Mas calma no coração, que eu vou explicar tudo. Pera aí. Bom, em relação ao DPO, a gente já tirou, né, já acabou com essa confusão. Agora, em relação ao controlador e operador, tendo em mente isso, tá, gente? Que o controlador é aquele que controla, é aquele que decide, né, sobre o que fazer com o dado pessoal, e o operador é aquele que obedece, tá? O que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela disse? Ela disse que, na realidade, o controlador é a organização. Ela fala que o controlador pode ser pessoa física ou jurídica que decide, né, que controla o tratamento dos dados, e por outro lado, que o operador é a pessoa física ou jurídica, né, que exerce o controle, que exerce a manipulação dos dados a mando, né, do controlador. Então, surge aqui a dúvida. E é daqui que vem a confusão. Se o controlador e o operador pode ser pessoa física, então ele pode ser uma única pessoa. E aí as pessoas, aí começou a se achar que o empregado poderia ser controlador e operador. Mas não. Depois eu vou dar exemplo para ficar mais claro. O que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela disse? Ela disse que o controlador, tá, vai ser a organização que trata o dado.
Se vocês que me acompanham aí sabem que eu sempre digo, quem que tem que se adequar à LGPD? Toda pessoa jurídica, então tem CNPJ, gente, esquece, tem que se adequar à LGPD. E toda pessoa física com fins econômicos. Quem são as pessoas físicas com fins econômicos? A gente vai ter os autônomos, como por exemplo empresários individuais, e vamos ter os profissionais liberais. Então, por exemplo, o advogado, o dentista, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, enfim. Então, todo mundo que vocês pensam, todas as pessoas autônomas que têm alguma qualificação, então vão ser profissionais liberais ou não, ou até tem, mas enfim, não tem uma qualificação específica, os empresários individuais, eles também têm que se adequar à LGPD. Então, é por isso que a LGPD fala que o controlador e o operador, eles podem ser tanto a pessoa jurídica, que aí não tem dúvida, CNPJ, ou a pessoa física. Mas isso não quer dizer que é um empregado, tá? Então, lembrem, o controlador e o operador pode ser pessoa jurídica, né, a empresa, ou pessoa física. Quando o controlador e o operador forem a pessoa física, é quando a gente está falando do autônomo ou do profissional liberal, porque são pessoas físicas com fins econômicos. Então, na realidade, é o negócio em si, a organização. Então, o controlador e o operador sempre vão ser o negócio. Seja esse negócio PJ, e aí ele tem o CNPJ, seja esse negócio uma pessoa física com fins econômicos. Então, por exemplo, eu, advogada, tá? Eu sou autônomo, sou profissional liberal. Eu não tenho uma empresa, mas eu sou uma pessoa física com fins econômicos. Então, quando eu trato dados dos meus clientes, quando eu coleto os dados dos meus clientes, eu sou controladora. Então, isso que você tem que ter em mente. O controlador e o operador são as instituições, são as organizações, ainda que essa organização, essa instituição, seja uma única pessoa, seja uma pessoa física, tá? Vou trazer uns exemplos, porque eu sei que esse assunto, às vezes, dá um nó na nossa cabeça. Eu só não esqueci de nada. Por exemplo, vamos lá. O meu marido, tá? Ele tem mania de investir aí em negócios que ele acha que vão dar certo no futuro. Ele tem o emprego dele normal, enfim. E ele é sócio de uma empresa de drone. Mas não é drone de filmagem, é drone. Meu marido é agrícola. Meu marido é... Olha eu, gente. Agrônomo. O meu marido é agrônomo. E existe um tipo de pulverização de defensivos agrícolas, agrotóxicos, que é feito por drone hoje em dia, né? No Brasil tá chegando, enfim, na China é bem comum. Então, ele é sócio dessa empresa, né? Que vende, aplica, dá curso de drones, mas drones para defensivos agrícolas, né? Não é drone de ficar fazendo filmagem ou de ficar fazendo espionagem. Então, a gente tá falando de uma empresa, né? Com CNPJ, enfim, com empregados constituídos. Só que uma empresa, como vocês sabem, qualquer modelo de negócio não opera de forma solitária. Ela tem fornecedores, ela opera em conjunto. Esses fornecedores, a gente pode citar, por exemplo, um fornecedor de peças de drone. Então, a gente tem do lado uma empresa de drone e tem do outro lado, né, uma outra empresa, um outro CNPJ que fornece peças, tá? Para os drones. Nessa relação, tá? Quem que vocês acham que é o controlador? Quem que vocês acham que é o operador? Eu tenho duas pessoas jurídicas, tá? As duas são PJs, mas uma é controladora e a outra é operadora, né? Uma vai coletar os dados, né? Vai pegar os dados do titular de dados e provavelmente vai passar para outra caso tenha necessidade ou não. Nesse exemplo, onde a gente tem uma PJ, uma pessoa jurídica, empresa de drone, e no outro lado, uma outra PJ que fornece peças, tá? A empresa de drone é controladora e a empresa que fornece peças, a operadora. Por quê? As duas são PJ. Por quê? Porque a empresa de drone é quem controla o tratamento de dados. É essa empresa que quando chega um cliente, é a empresa de drone que vai lá, o cliente vai lá comprar, e aí o cliente tem que dar o CNPJ, e tem que dar um nome, tem que dar o telefone. Se porventura ela tiver que compartilhar isso com a empresa de peças, é tão somente a mando dela, ao controle da empresa controladora, que é a empresa de drone. Então aqui a gente tem um exemplo de duas PJs, onde uma é controladora e a outra é operadora. A gente pode usar esse mesmo exemplo, empresas que vocês conhecem, qualquer empresa que armazenam seus dados, né? Armazenam dados dos seus clientes em nuvem.
Google Drive, enfim, qualquer nuvem, iCloud, né? Então eu tenho aí eu tenho minha carta de clientes e eu coloco toda a minha carta de clientes na nuvem. Eu, por exemplo, os meus clientes, os dados dos meus clientes, os processos, eu armazeno na nuvem, tá? Mas eu não sou pessoa jurídica, então esse é outro exemplo. Então imaginei uma empresa, né, que armazena os seus dados numa nuvem. Aqui a gente também tem a relação controlador e operador. A empresa é a controladora, ela que coleta os dados, ela que decide o que fazer com os dados. A empresa, né, que tem a nuvem, que fornece a nuvem, que fornece esse serviço de armazenamento na nuvem, é tão somente a operadora. Os dados pessoais estão na nuvem porque a empresa controladora para lá enviou. Então aqui a gente tem uma relação controlador-operador. Outro exemplo, diferente agora. A gente, Uber, iFood, vamos pegar aí o iFood, tá? iFood é um e-commerce. Quem não sabe, e-commerce é quem vende aí, enfim, quem vende pela internet. Então eu tenho o iFood e tenho o e-commerce. Qual que é o papel do iFood na relação, né, entre o restaurante, vamos dizer que é um restaurante, um e-commerce, tá? E o iFood. O iFood vai ser operador. Ele é pessoa jurídica, mas ele vai ser operador. Por quê? Porque, na realidade, quando eu tenho um e-commerce, a empresa entra enfim, na minha loja, no meu negócio, né? E aí compartilha com o iFood o dado tão somente para conseguir me entregar a coisa. Ou, por exemplo, no Uber, né? Eu tenho uma cliente que ela tem uma loja e-commerce e ela manda as mercadorias por Uber. Então ela está compartilhando os dados do cliente, como por exemplo nome, endereço e telefone, tão somente porque ela precisa que o Uber execute o seu contrato. Então o e-commerce aqui é o controlador e o Uber é tão somente o operador. Por quê? Porque vai estar executando, né, as ações determinadas pelo e-commerce. Então o e-commerce fala: Uber, entrega esta mercadoria para fulana, no endereço tal, no telefone tal. Caso, né, daqui o telefone, caso tu precisa. Ou seja, o Uber ele só tem os dados porque eu, controlador, eu, e-commerce, passei para ele executar a atividade, tá? Então aqui outro exemplo que a gente pode falar, né, a gente tem duas PJs, uma controladora e uma operadora. Agora vamos mudar mais um pouco. Imagina um advogado, eu, por exemplo, tá? E eu tenho uma secretária. E essa secretária é seletista. Então eu tive que fazer o contrato de trabalho, quando ela for embora eu vou ter que fazer uma rescisão e mensalmente eu tenho que fazer um contra-cheque, né? Mas eu não tenho conhecimento de contabilidade, então eu peço para o meu contador, um escritório de contabilidade, né, fazer esse contra-cheque mensal, recolher os impostos, enfim, fazer todos os cálculos. Para que esse escritório de contabilidade consiga fazer o contra-cheque da minha funcionária, eu preciso dar alguns dados para eles. Então eu dei lá uma série de dados quando eu contratei, né? E aí eles conseguem fazer tanto a admissão dela quanto os contra-cheques e um dia, se acontecer, né, a rescisão dela. Aqui eu tenho uma relação diferente. Eu tenho uma relação onde eu sou uma pessoa física com fins econômicos, afinal de contas eu vivo, eu ganho, eu cobro pelos meus serviços, então eu sou uma pessoa física que trabalha com fins econômicos, né? E tenho também, do outro lado, uma pessoa jurídica, que é o escritório de contabilidade. Mas aqui, apesar de eu ser pessoa física e o outro lado a gente ter pessoa jurídica, o controlador da relação sou eu. Porque sou eu que coleto os dados. E eu passo para o escritório de contabilidade tão somente para ele executar o que eu, pessoa física com fins econômicos, determinei que ele executasse. Então, olha que interessante, eu sou a pessoa física, mas eu sou a controladora. E a pessoa jurídica, o escritório de contabilidade que está me prestando serviço é o operador. Então, vocês vejam que o controlador e o operador, ora pode ser pessoa física com fins econômicos, ora pode ser pessoa jurídica, né? E não é porque uma pessoa é controladora que ela sempre vai ser controladora. Vai mudar de relação para relação. Nessa relação entre eu e o escritório de contabilidade, eu sou a controladora. Mas pode mudar a situação e eu ser a operadora. Por exemplo, o escritório de contabilidade me contrata para fazer um serviço para eles. Eu vou ser operadora.
As mesmas partes muda ora o controlador, ora o operador. Então, é necessário entender o cerne, o coração da coisa, para saber quem que é o controlador, quem que é o operador. Por quê? Porque muda a cada relação. Dá para complicar mais um pouco. Então, a gente já deu aí uma definição do GPO, do controlador, do operador, e eu trouxe exemplos, né? O primeiro exemplo, a gente tinha aí duas empresas jurídicas, a gente viu quem era o controlador e quem era o operador. Depois, o segundo exemplo também eram duas pessoas jurídicas, a gente viu qual era o controlador e o operador. E nesse terceiro exemplo, a gente tinha uma pessoa física e um operador, e uma pessoa jurídica, sendo que a pessoa física era controladora e a pessoa jurídica era operadora. Agora, dá para complicar mais. A CLT, ela fala na relação de co-controle, onde eu tenho dois controladores. Quer um exemplo? Muitas empresas, tá, têm plano de saúde, fornecem plano de saúde para os seus empregados. Então, o que acontece? O empregado trabalha na empresa X lá, possui plano de saúde, e porventura, às vezes ele fica doente, às vezes ele tem que ir no médico, e aí ele utiliza esse plano de saúde. Por que que aqui, eu já adiantando, a gente tem uma relação de co-controle, né? A gente tem a empresa onde o funcionário trabalha e a empresa do plano de saúde. Então, eu tenho duas pessoas jurídicas. Por que que aqui é co-controle e não o controlador e operador? Porque a empresa coleta os dados do seu empregado quando admite ele, né? Tem que pegar lá todos os dados para fazer a admissão. Então, essa empresa é controladora. Ela está controlando, ela está manipulando, ela controla os dados desse empregado, né? Os dados que estão dentro da empresa. Porém, quando essa empresa controladora passa os dados do seu empregado para o plano de saúde, o plano de saúde, ele não faz só uma execução a mando da controladora. O plano de saúde tem regras próprias. O plano de saúde decide quando que cobre, quando que não cobre determinada consulta, como é que faz para se operar, né? Quanto que vai cobrir de cada operação. Ele tem uma organização e ele vai tratar esses dados conforme as suas próprias regras. Então, a gente não poderia falar aqui no plano de saúde como sendo operador, porque a empresa de plano de saúde, ela não opera tão somente a mando do controlador. Ela tem regras próprias, onde ela precisa coletar os dados desse empregado e executar e controlar conforme as regras da sua empresa. Então, aqui a gente vai ter uma relação de co-controle, tá? Aí vocês vão dizer, Helena, mas que confusão. Que confusão, tu tá meia hora aí falando controlador, operador, já não sei mais quem é quem. Eu lembro que uma vez eu tinha um cliente que era contratante e contratado. Tava fazendo um contrato de prestação de serviço, nada demais. E às vezes eu nem cheguei no metade do caminho, no metade do contrato, eu não sabia que era o contratante, que era o contratado, já não tava me entendendo mais nada. E aí eu dizia, mas lê o texto que tu vai entender. E aí ela lia dizendo, não, mas eu não tô entendendo. Porque quem não é do direito, ou quem não tá acostumado, é bem normal a gente se confundir. Porque são termos técnicos, e aí e eles fazem coisas parecidas, e aí então as pessoas falam, Helena, não, como é que eu vou saber na prática, né? Salvo se me chegar um exemplo exatamente o teu, como que eu vou saber na prática, né? Quando eu cheguei lá para implementar um projeto de adequação, e aí para começar a implementar, eu preciso saber quem que é o controlador, quem que é o operador, como é que eu vou saber? E aí vocês têm uma coisa em mente, que essa dica, ela acaba com qualquer dúvida. Pensem em autonomia decisiva no tratamento do dado pessoal. Não autonomia decisiva no cargo, né? Mas ele tem autonomia, porque ele tem um cargo muito bom, ele manda, ele contrata, ele demite. Não. Autonomia decisiva no tratamento do dado. E aí pensando aqui em organização e instituição, tá? Não pensem no empregado em si. Quando chegaram para o cliente de vocês e ele precisa saber se ele é o controlador e o operador, você tem que saber, ele tem autonomia decisiva em relação no tratamento dos dados? É o meu cliente que decide quando que vai pegar o dado, por que vai pegar o dado, que tipo de dado vai pegar, qual que é a base legal que justifica aquele tratamento de dados. É ele que decide tudo isso, ele que tem autonomia para pegar e também para excluir esse dado? Se sim, o seu cliente é o controlador. Agora, se não, o meu cliente ele tem esses dados porque é passado para eles. Então, por exemplo, o escritório de contabilidade, que eu dei exemplo, né? Se vocês fossem lá fazer o projeto de adequação no escritório de contabilidade, que presta serviço para mim. Vocês vão dizer, tá, mas como é que tu tem os dados da funcionária da advogada Helena? Não, ela simplesmente passa para nós esses dados e aí, com base nisso, a gente faz o recibo, o contra-cheque.
Ou seja, percebam que não existe autonomia decisiva. Eu simplesmente tenho esses dados, eles caíram no meu colo esses dados, eu não pedi nada, eu não posso apagar esses dados, né? As minhas decisões estão sempre vinculadas a outra pessoa. Então, o seu cliente, ele é operador. E aí eu tenho um rolzinho de perguntas que eu gosto de fazer para esclarecer, eu até anotei aqui. Então, por exemplo, aí vocês vão se perguntar, né? Vão perguntar pro seu cliente, quem que coleta o dado? Aí o cliente vai dizer, não, eu não coleto. No meu exemplo ali do escritório de contabilidade, ele já me é dado. Me vem nome, CPF, endereço e RG, porque me é dado assim. Não sou eu que estipulei que eu preciso desses dados. Aí tu, opa. Então, se o dado chega e cai assim no colo do seu cliente, é porque ele é o operador. E aquela pessoa que coletou é o controlador. Como que é feita a coleta? Quem que decidiu na coleta? Quem decide é o controlador. Quem que envia, compartilha os dados. Porque o operador, lembra, ele trabalha a mando do controlador. Então, ele não pode sair compartilhando os dados aí com ele bem entender. Quem pode compartilhar os dados, desde que, obviamente, nas hipóteses previstas na lei, é o controlador. Então, se o seu cliente compartilha, então no meu exemplo, onde eu compartilho os dados dos meus clientes do escritório de advocacia com o escritório de contabilidade, eu que compartilhei os dados da minha secretária com o escritório de contabilidade, eu posso compartilhar porque eu sou controlador. Então, vocês já se antenam que é controlador. E quem que recebe é o operador. Bom, e aí, entenderam o que é operador, que é controlador? Se não entenderam, vocês podem me perguntar, né? Ou rever a live. Ou me dizer, Helena, tá muito confuso, explica de novo. Mas enfim. Aí eles dizem, ok, Helena, já entendi quem é operador e controlador. Mas por que raios d'água eu preciso saber quem é controlador e operador? Se no projeto de adequação eu vou lá, eu adequo, tá tudo certo, que diferença vai fazer eu saber quem que é o controlador, quem que é o operador? E, gente, toda a diferença. Por que saber quem é o controlador e quem é o operador faz toda a diferença? É o coração, né? É um dos principais pilares aí do projeto de adequação. Pela questão da responsabilidade, tá? Pela questão da responsabilidade. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados vai falar, tá, que quando acontecer algum incidente, a gente pode falar em vazamento de dados, em hackeamento, em multas, né, que vão vir aí do descumprimento da lei. Então, quando der algum problema, quem responde é o controlador, via de regra, né? Então, deu qualquer problema, como foi o controlador que coletou os dados, presume-se que ele coletou os dados que podia coletar, que ele tem a base legal para poder coletar, que aqueles dados eram necessários. Então, presume-se que ele coletou os dados pessoais todos de acordo com a LGPD. Então, cabe a ele a responsabilidade caso dê algum problema. O operador estava só obedecendo. Então, se ele estava só obedecendo, teoricamente ele não tem responsabilidade. Então, é importantíssimo a gente saber quem é o controlador, quem é o operador, para saber quem que tem a responsabilidade caso dê algum problema. E, gente, problema, obviamente, que quando se trata em cumprir a LGPD, aí é uma questão da própria empresa ser diligente e cumprir uma lei federal que se aplica a todos. Mas problemas podem acontecer, inclusive com uma empresa que está adequada e segue tudo certinho. Ninguém hoje está livre de ter o seu sistema hackeado, né? A gente sabe aí, tá cada vez mais comum hackear sistemas para se bloquear os dados pessoais, porque hoje dados pessoais são o principal ativo de toda e qualquer empresa. E os hackers, então, eles pedem a recompensa para liberar os dados pessoais. Gente, isso não é coisa de FBI, tá? Não é coisa de filme americano. É super comum. Meu próprio cunhado, que tem uma empresa de médio porte, já sofreu hackeamento. E volta e meia na mídia a gente ouve, né? A Renner, há pouco tempo atrás. Se diz que quando caiu o Facebook, o WhatsApp, foi um hackeamento, também eles não quiseram se manifestar. Então, ninguém está livre de sofrer um hackeamento. Então, isso pode acontecer. E vazamento de dados também, né? É bem comum, às vezes, empregados, alguns de forma maliciosa, outros não, outros simplesmente por patetice mesmo, vazarem dados. E quando um problema acontece, quem vai ser chamado na responsabilidade é a empresa ou a pessoa física com fins econômicos, que é a controladora. Essa é a regra. Mas o que a LGPD fala? A LGPD fala que o operador também vai responder caso o operador não cumpra a LGPD
então ele não cumpre a LGPD, ele passa a ser responsável por não cumprir uma lei federal. Mas também caso ele não cumpra as ordens do controlador e ele ultrapasse o seu campo de atuação. Porque se o operador ele deixa de trabalhar tão somente a mando do controlador e passa a ultrapassar os seus poderes de atuação, ele acaba se tornando outro controlador também. Então ele também responde. Mas então, via de regra, né? Porque nessa situação o operador passa a ser controlador, é o controlador que responde. Então é importantíssimo vocês saberem se o cliente de vocês é operador e controlador, porque se ele for operador, ele não tem responsabilidade. Obviamente que não quer dizer que ele não tem que cumprir LGPD. Ele pode ser operador e vai ser multado igual se ele não cumprir LGPD. Mas, caso dê algum problema, e aí quando dá problema, a gente liga para os advogados, né? Porque antes a LGPD não era importante. Mas quando o negócio estoura, a primeira coisa que tem que saber é quem que é controlador, quem que é operador. Toda defesa é com base nisso. Quem que é controlador, quem que é o operador. E claro, na questão de co-controle aí as duas vão responder. Então, por que a responsabilidade? Justamente porque é importantíssimo saber que é controlador e operador em razão da responsabilidade. Como a gente está falando em quem responde, quem é o responsável, né, por responder caso dê algum problema, a gente vai cair inevitavelmente no contrato. Entre o operador e o controlador, obrigatoriamente tem que ter um contrato. O contrato entre operador e controlador é um dos documentos que o pessoal da LG, né, as pessoas que trabalham com LGPD falam entregáveis. É um dos documentos mais indispensáveis, né? As pessoas falam muito em política de privacidade, em termos de uso, são documentos importantíssimos, mas para frente ao titular de dados. Porém, um outro documento que é importantíssimo, que não pode faltar, às vezes não tem termo de uso, mas até pode não ter termo de uso, mas não pode deixar de ter, é o contrato entre o controlador e o operador. As empresas, muitas vezes, antes da LGPD, obviamente que já tinham contratos de prestação de serviço, né? Nos exemplos que eu dei, todos os exemplos que eu dei, obviamente que tá havendo uma prestação de serviço, já existe um contrato de prestação de serviço. Então, nesse caso, o que tem que ter? Tem que ter um adendo a este contrato. Ou se faz outro contrato, só em relação à produção de dados, ou se tem um adendo dizendo a empresa de drone é a controladora e a empresa que fornece peças é a operadora. Isso tem que estar claro. Tem que estar claro, porque caso dê algum problema, quem responde é a controladora. Então, obviamente que aqui fica o alerta para as empresas que são operadoras, porque elas são as que mais têm que cobrar a exigência desse contrato. Porque se der um problema, até provar quem que é controlador, quem que é operador, vai ter que ter demanda judicial, vai ter que ter gasto, tendo contrato, enfim, a gente sabe, tá no contrato, né, é o que vale. O que mais? Por que é importante ter o contrato entre o controlador e o operador? Porque é um dos principais entregáveis, né, num projeto de adequação a este contrato. Além de ter a responsabilidade, lá vai ter o direito de regresso. Para quem não é do direito, provavelmente não sabe o que é direito de regresso. Direito de regresso é assim. Vamos supor que eu sou operadora, deu um problema, não acharam o controlador, me culparam e aí eu marchei, tive que pagar. Nesse contrato, se tiver a cláusula de regresso, eu vou buscar o controlador e dizer, controlador, vem aqui. Eu banquei um negócio que não fui eu que fiz essa besteira, foi tu. Então, tu que tem que pagar por essa besteira, por esse erro aqui que tu cometeu. Então, isso também é importantíssimo, porque vai constar no contrato, né, entre operador e controlador. Ou no contrato, ou no adendo ao contrato de prestação de serviços. Tá, gente? Bom, acho que basicamente é isso, tá? A gente falou aqui um pouco do DPO, né, do controlador, do operador, mas a grande confusão é em relação ao controlador e operador. Então, colhem isso na cabeça de vocês, tá? Não é empregado da empresa. O controlador e o operador jamais vão ser o empregado da empresa. Controlador e operador pode sim ser pessoa física, mas quando essa pessoa física, ela é a própria organização em si, ela é a própria instituição. Lembre dos profissionais autônomos. Então, eu, Helena, advogada, eu sou uma controladora em algumas relações, né? Porque eu sou uma profissional liberal. Então, tenham isso em mente, isso causa muita confusão. O porquê que é importante saber essa diferença, porque você tem que saber quem é o controlador, quem é o operador, no momento de fazer o projeto de adequação, né?
e no momento de elaborar o contrato, que é um contrato que é indispensável, conforme a LGPD, que tem que existir entre o controlador e entre o operador, tá, gente? Então, eu quis começar essa sequência aí de lives, aula, lembrando que na terça-feira vão ser lives, né, live/aula, lives com conteúdo um pouco mais denso, pra quem me acompanha viu que hoje o conteúdo ele foi mais pesado, né, e na quinta às 8 permanecem as lives, e aí com um conteúdo mais leve, né, sobre LGPD, mas um conteúdo mais tranquilo. Quem quiser, eu vou disponibilizar, tá, o material desse, porque eu sei que como é assunto meio técnico, a gente precisa olhar a coisa, pensar, eu vou disponibilizar, tá, o rascunho dessa aula, tá, eu vou colocar lá no meu Instagram, eu vou colocar no meu Instagram lá, eu acho que eu até vou tirar uma foto aqui, vamos printar isso aqui, que tá bonito aqui. Eu vou colocar lá no meu Instagram e quem quiser o rascunho dessa aula, coloca eu quero, que aí eu mando, tá bem direitinho, tá bem bonitinho, com os exemplos, enfim, né, onde diz, explica direitinho. Então, quem quiser essa aula escrita, coloca lá na minha foto eu quero. Gente, não se esqueçam, se acharam essa live interessante, se acharam interessante para alguém que, né, pode vir ajudar, compartilha porque isso faz com que o Instagram entenda que esse assunto é relevante e vai entregar mais, né? E aproveita, vai lá no meu canal no YouTube, Helena Argenti ADV, e se inscreve. Lá tem todos os assuntos sobre LGPD, desde quando eu comecei, LGPD para iniciantes, bases legais, tem tudo lá tá mais organizado. Então vai até lá, se inscreve, ativa o sininho e dá aquele joinha, tá? Muito obrigada por participarem dessa aula, espero que tenha sido boa e eu tô aqui caso vocês tenham, né, qualquer dúvida. Até mais!